Santos e São Paulo se enfrentam neste domingo na Vila Belmiro e o Peixe terá pelo menos 5 desfalques para essa partida. E um desses desfalques é Neymar, que na última quinta-feira sentiu um problema físico e nesta sexta veio a confirmação por parte do Santos que, de fato, ele está fora do clássico porque teve constatada uma lesão. Então vamos falar um pouco mais dessa lesão constatada em Neymar e também falar sobre os desfalques, as novidades, porque também tem novidade de quem pode reforçar esse Santos para o clássico e, claro, uma provável escalação. E me conta aqui embaixo nos comentários como você armaria esse Santos para enfrentar a equipe do São Paulo no domingo na Vila Belmiro, lembrando que os ingressos seguem à venda. Mas vamos começar aqui falando sobre a nota que o Santos divulgou nesta sexta-feira sobre a situação física de Neymar. O meio-atacante Neymar deixou o treino da última quinta no CT Rei Pelé com dores na coxa direita. Após a realização de exames de imagem nesta sexta-feira, o atleta teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Neymar já iniciou o tratamento no CEPRAF sobre orientação do Departamento Médico do Santos. Então, não vai enfrentar a equipe do São Paulo e pode sim desfalcar o Santos também nas próximas partidas, né, contra o Red Bull Bragantino e contra o Grêmio, que são os próximos duelos do Peixe. Além do Neymar, o Santos também não vai contar com Igor Vinícius, que está fora por conta de suspensão e também não poderia atuar pela questão contratual, né, junto ao São Paulo. Zé Ivaldo, que foi expulso no clássico, no jogo contra o Atlético Mineiro, então fica fora do clássico. O William Arão segue fazendo essa transição, né, nessa semana, então ainda não está apto para ficar à disposição do técnico Vojvoda. Bom Tempo também está no departamento médico do Santos e agora o Neymar também fora por conta de uma lesão. Por outro lado, o Santos deve ter Gabriel Brazão, que fez exames juntamente com o departamento médico do Peixe, esse processo aí, né, desde a pancada que ele sofreu contra o Atlético Mineiro, está apto, não teve nenhuma sequela da pancada que ele sofreu, então deve ir para o gol santista contra o São Paulo. E Roleiser, que cumpriu suspensão no último jogo, volta a ficar à disposição. E aí, dito isso, temos o provável Santos para enfrentar a equipe São Paulina. Lógico, teremos ainda o último treinamento nesse sábado, mas o que o Vojvoda vem preparando e também com essa lesão do Neymar é a provável escalação. Então, Gabriel Brazão, Mike, Adonis Frias deve ser o titular na vaga de Zé Ivaldo e também já vamos pensar aí sobre essa zaga titular, né? Porque também tem o Alexis Duarte, que voltou da seleção do Paraguai, começou a treinar no CT Rei Pelé, mas a princípio deve iniciar no banco de reservas. Vamos ver se muda alguma coisa no treino desse sábado. Mas por enquanto, Adonis e Lua Pérez, Escobar, João Schmidt e Zé Rafael, os dois volantes do Santos, né? Dois jogadores de mais marcação. Na frente temos algumas possibilidades. Roleiser e Victor Hugo, ou o Barreal no lugar do Victor Hugo, Guilherme e Lautaro Dias. Também não descarto a possibilidade do Tiquinho, tá? Mas esse deve ser o provável Santos contra a equipe do São Paulo. Algumas observações aqui. Por que tem essa possibilidade de Barreal? Porque a posição de origem do Barreal, apesar dele ter atuado várias vezes no Santos como um ponta pela direita, ele é um meia esquerda. Então poderia entrar na vaga do Neymar. E aí o Roleiser cairia pelo lado direito, porque tanto o Vitor Hugo como o Roleiser são jogadores que preferencialmente gostam de cair mais pelo lado direito. Então, quando você tem um esquema desse, que você tem um meia pela esquerda e um meia pela direita, né, você pode então ter esse Barreal como titular. Lógico, você pode ter o Roleiser e você pode ter o Vitor Hugo, uma hora você recua o Vitor Hugo e avança o Roleiser, perfeito, dá para fazer isso. Dá para os dois também alternarem a posição? Ora um cai mais pelo lado esquerdo, ora o outro cai mais pelo lado direito? Dá para fazer também, mas eu não descarto o Barreal também sendo uma opção, se não como titular, mas também, né, para o segundo tempo, entrando como um suplente. Agora, esse jogo contra o São Paulo,
É importante também em relação à classificação do Campeonato Brasileiro, né? Porque temos uma sequência de jogos onde o Santos, além de não contar com o Neymar, tem uma sequência de jogos que a gente falou no vídeo anterior, que eu acho que dá para o Santos conseguir pontos suficientes para começar a dar uma certa distanciada com a galera da parte de baixo. Porque a galera da parte de baixo vai ter alguns confrontos entre eles. E vai ser o Santos que vai enfrentar o Bragantino em Bragança, acho um jogo acessível. Vai enfrentar o Grêmio na Vila Belmiro, acho também um jogo acessível. Contra o Ceará, eu acho que é um jogo mais complicadinho. E esse São Paulo que vem enfrentar o Santos na Vila Belmiro deve ser um São Paulo alternativo, porque está visando no jogo da volta da Libertadores. A prioridade é essa. É um São Paulo que até mesmo os titulares tem muitos jogadores que estão no DM. Então é um jogo acessível também. Lógico, a gente falar de favoritismo não é garantia que o Santos vai vencer. Mas quando a gente coloca em comparação a outros adversários, como por exemplo o próprio Vasco, o Santos tem jogos, em tese, né, entre aspas aqui, mais fáceis, mais acessíveis. O Vasco pega Flamengo, pega Bahia, pega Cruzeiro, pega Palmeiras. Então o Santos tem que aproveitar esse momento para crescer dentro do campeonato. A ausência do Neymar eu lamento, porque apesar do Neymar não viver um bom momento, é um jogador que a gente tem expectativa, né, por tudo que ele representa como ídolo do Santos, né, e por ser gênio, porque o cara é gênio, apesar de não estar num bom momento. Ele está num mau momento. Físico, agora com essa lesão, e técnico. Nos últimos jogos, o Neymar pouco acrescentou. Mas eu gostaria de poder ter o Neymar ali, né, para poder jogar, para poder ficar à disposição. Porque se o Vojvoda está melhorando esse coletivo do Santos, se o Neymar melhora a questão de qualidade dele, o Santos tem a crescer mais ainda, né? Agora, essa ausência do Neymar me preocupa? Me preocuparia mais se fosse um outro treinador. Se fosse um Kleber Xavier, por exemplo. Com o Vojvoda, essa ausência do Neymar me preocupa menos por conta do coletivo. O coletivo do Santos, eu tenho quando eu vejo o Santos jogando, eu tenho a percepção que é um Santos que coletivamente está funcionando bem, com ou sem Neymar. Então eu confio que com ou sem Neymar, o Vojvoda vai conseguir dar jeito nesse time do Santos. Entende o que eu quero dizer? Então, vamos ver como que vai ser esse Santos contra o São Paulo. Nesse sábado a gente faz um vídeo de pré-jogo, basicamente batendo o martelo, né, da escalação, com o último treinamento do Santos. A gente vai atualizando também a questão do Neymar. Qualquer novidade a gente traz aqui nas redes sociais, @NagilaLuz, tanto no Twitter como também no Instagram. E me fala aqui nos comentários o que você achou dessa provável escalação. Particularmente, acho que é uma escalação que dá sim para o Santos vencer a equipe do São Paulo. Coletivamente, é um Santos que está se comportando bem com o Vojvoda. Se comportou bem contra o Fluminense, se comportou bem contra o Atlético Mineiro no primeiro tempo e também no segundo tempo, quando teve as adversidades, né? A questão do Brasão e também a expulsão de Zé Ivaldo. Tá bom? É isso. Quero a participação de vocês aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Grande abraço e tchau.